O jogo de hoje, ele é um espelho, mano. Ele é o reflexo, ele é pra escancarar a diferença, mano. A diferença entre hoje, a diferença gigantesca que existe infelizmente existe entre o Corinthians e o Flamengo. E antes de você pular o vídeo falando, não é esse o papo, fica um pouquinho, mano. Eu não queria estar começando com esse discursinho, mas é a realidade, mano. Hoje a gente viu um jogo entre duas equipes, e duas equipes que, enquanto uma jogou o seu máximo, uma fez talvez uma das melhores 45 minutos do ano, talvez os melhores 45 minutos com o seu treinador, a outra precisou de pouco futebol para ir lá e fazer os gols. Eu sei que vocês querem ouvir, e eu vou falar muito disso, que o culpado da derrota hoje, a cara da derrota hoje, se chama Yuri Alberto. E sim, o Yuri Alberto é o grande vilão da partida de hoje. Se for para botar a cara de alguém, provavelmente a cara desse vídeo vai ser a cara do Yuri Alberto. Provavelmente. Mas tenta ver o jogo como um pouco mais. E eu não tô falando que eu sou nenhum gênio, que eu sou nenhum maravilhoso, que eu sou nenhum... Mas o jogo acabou e a sensação que me deu foi tipo assim... Não adianta, mano. A gente pode bater, mas... No final quem cai é sempre a gente, velho. O jogo escancarou a diferença do líder do campeonato pro 12º colocado do campeonato. O jogo de hoje escancarou a diferença de um time com as suas contas ok, com as suas contas bem feitas, com um elenco recheado, contra um time que, quando precisou olhar para o banco, quando precisou colocar jogadores para tentar manter o ritmo que impôs no primeiro tempo, olhou para o banco e tinha Thales Mágico, olhou para o banco e tinha Rian, olhou para o banco e tinha Kaká. Se você quer ficar só no campo e bola, é todo o seu direito. E eu acho que dá para ficar só no campo e bola. Mas a derrota de hoje, ela mostra que há um abismo. Um abismo. Entre os times de primeira prateleira que fazem tudo na forma correta, que se organizam, que contratam os melhores jogadores, e infelizmente o Corinthians hoje. O Corinthians hoje é um time que tem que se esforçar demais para jogar bem, mas tem que se esforçar muito. E mesmo quando joga bem, as coisas não funcionam, e a derrota, mesmo quando o Corinthians... Mano, cara, vamos lá, vamos falar desse jogo hoje. Puta que pariu. Que jogo cruel do caralho, velho. Rapaziada, ajuda nós aí no canal, deixa seu like, se inscreve, compartilha, envia esse vídeo pros seus amigos, senta o dedo no like aí, ajuda a gente. Vamos tentar bater os 400 inscritos no canal hoje, aqui. Cara, vamos lá, vamos falar do jogo. Se eu esquecer alguma coisa, peço desculpa pra vocês. Cara, o Corinthians ia enfrentar o Flamengo. Flamengo líder do campeonato, semifinalista de Libertadores. Flamengo que, cara, a realidade é que o Flamengo é um dos times que vem até a Neoquímica Arena e não sentem medo do Corinthians. E muito disso se reflete por tudo aquilo que eu falei desde o início do vídeo. O Flamengo é um time que, desde que a Neoquímica Arena surgiu, nos últimos anos, sempre teve um elenco melhor do que o Corinthians. E chega aqui, consegue se impor com tranquilidade. Então, qual que era a minha expectativa? Eu acho que a de muitos. O Corinthians vai ter muita dificuldade no jogo hoje. Um empate contra o Flamengo talvez seja um excelente resultado, visto como vai ser a partida. E para minha surpresa, e eu acho que para surpresa de todo mundo, o Corinthians fez um puta primeiro tempo. Mas um puta primeiro tempo. O Corinthians trucidou o Flamengo no primeiro tempo. E eu não estou forçando, eu não estou aumentando. Qualquer pessoa que tenha visto o jogo e não seja clubista, minimamente entendedor de futebol, vai falar: o Corinthians amassou, engoliu, destruiu,
trucidou. O Corinthians acabou com o Flamengo. O Flamengo não chutou uma bola que o Hugo precisou agarrar com as mãos. E sabe o que isso resultou no placar? Nada. E aí tá a diferença do Corinthians pro Flamengo. O Corinthians destruiu o Flamengo. E o Corinthians não fez nenhum gol. 0 gols. Nada. O Corinthians foi pro intervalo contra a melhor equipe do campeonato, fazendo 45 minutos avassaladores. Um time que, assim, cara, vamos lá. Defesa, meio campo, ataque funcionando. O meio de campo do Corinthians com Martínez, Bidon e Maicon dominou o meio de campo dos caras com Arrascaeta, De La Cruz e Saul. Eu falei, mano, mas não foi um domínio qualquer. Foi um baita de um domínio. O Maicon jogando muita bola. O Bidon, que primeiro tempo fez o Bidon. Ultrapassagem toda hora do Bidu e do Mateuzinho. A defesa segura. Cara, o Guinegão aparecendo pouco pro jogo, mas quando aparecia, achando o Yuri toda hora. E o Yuri destoando do time, velho. Mas destoando muito. O Yuri Alberto hoje fez um gol, excelente. Mas o Yuri Alberto hoje foi nocivo pro Corinthians. Há uns vídeos atrás, eu não lembro exatamente em qual jogo foi, mas foi, se bobear, no jogo da volta do Yuri Alberto depois do afastamento recente que ele teve, ou um jogo depois, alguma coisa assim. Eu falei a seguinte frase: o Yuri Alberto não pode perder tantos gols pra fazer um. Cara, foi exatamente isso. Eu falei, mano, ele tem que ser mais efetivo. Não pode chegar 10 bolas pra ele fazer um gol. Na fase que o Corinthians estava, ele tinha que precisar de menos oportunidades pra fazer os gols. Só que hoje, o Yuri Alberto teve as oportunidades que ele perde sempre. Aqueles gols ele perde sempre. Mas ele teve algo mais grave hoje no jogo. Uma questão que me incomoda demais, que é a displicência dentro de campo, mano. Algo que eu nunca vi no Yuri Alberto, ouvi raramente, que é a displicência. Que é o... eu vou fazer isso aqui porque eu sou craque, eu consigo. Algo que eu nunca vi no Yuri Alberto. Lembra tudo aquilo que eu falei pra vocês, que o Corinthians estava dominando? E o Corinthians realmente estava dominando. Tava criando, tava chegando, a bola tava balançando pra cá, balançando pra lá, o Corinthians criava as oportunidades. E o Guinegão achando algumas jogadas. E o Corinthians, aos 10, 11 minutos, tem um pênalti numa jogadaça, mano. Mas que linda jogada. Parecia o Barcelona do auge do trio MSN, do auge do Guardiola. Cara, o Corinthians saiu da defesa envolvendo, toca aqui, toca ali. Pá, não tá comigo, tá com ele. Pum, aqui, toma lá, toma. E uma jogada tão bonita que deixa o Yuri Alberto na cara do goleiro. E aí o Yuri Alberto bate, perde o gol. A bola dá na trave, no rebote, pênalti. Excelente. Pênalti pro Corinthians. 10 minutos. Delícia. Vamos fazer um gol. Estamos amassando os caras. Vamos pra cima. Yuri Alberto no pênalti. E, cara, o Yuri Alberto repetiu aquela fatídica cavadinha do Alexandre Pato. Mas foi exatamente igual. Foi ridículo. Ridículo. E aí vem os agravantes que é, primeiro, o Yuri Alberto não marcava gol desde maio. Cara, se sua confiança tá meio abalada, a última coisa que você tem que fazer é cavar um pênalti. Se o Yuri Alberto vai, senta a porrada no meio do gol e acerta o goleiro, acerta a trave, excelente, tudo bem, é do futebol. Agora, você cavar do jeito que você tentou cavar contra o Flamengo, o time vindo de uma derrota pro Sport, as organizadas indo no CT pra trocar ideia com vocês, cobrar seriedade, você me dá uma cavada nessa pegada. Cara, a cavada do Yuri Alberto foi tão ridícula que o Rossi caiu, sentou e a bola veio na mão dele. Ele não precisou se mexer, a bola veio aqui, ó. Ele vem sentado, mano. Bizarro. Ridículo, mano. Cara, naquela hora eu falei, fudeu, mano. O Flamengo agora vai vir pra cima, vai amassar nós, mano. Vai amassar a gente, mano. Mas não amassou, velho. E o Corinthians continuou criando, continuou atacando. Eu até anotei aqui, mano. O Corinthians chega numa outra jogada, num outro lançamento, pro Yuri Alberto, que corre pelo lado, corre,
corre. E o Guinegão tá do outro lado, mano, mas dando tanta, assim... Yuri, eu tô aqui, Yuri, pelo amor de Deus, toca, filha da puta! E o Yuri Alberto fez o quê? Eu tenho certeza, mano. O Yuri Alberto fechou e falou, mano, eu perdi o pênalti, agora eu vou fazer o gol, mano, eu não quero saber, eu vou fazer o gol. Só que o Yuri Alberto tem um grande problema, prestem atenção, até no gol que ele fez, ele tá correndo em direção ao gol, no último toque ou no penúltimo toque, ele sempre dá um toquinho pra lateral. Ele tá vindo aqui, dá um toquinho pra cá. Por quê? Eu não sei. Eu só sei que ele não tocou pro Gui, ele correu e encheu o peito do Rossi com a bolada no peito. Não tirou do goleiro, não deu uma cavada, que agora a cavada serviria, não bateu rasteiro, não acertou o peito. Terminou aí, Luiz? Não terminou aí. Teve mais uma bola que ele recebeu do Gui e perdeu, mano. Então, assim, o primeiro tempo do Yuri foi bizarro de ruim, mano. O que o Corinthians fez no primeiro tempo aqui, e, cara, é difícil criticar alguém do primeiro tempo do Corinthians, de verdade. Foi um baita de um primeiro tempo. Um excelente primeiro tempo. O Yuri Alberto destoou, mano. Destoou muito, cara. E aí, pro segundo tempo, o Corinthians faz um gol rápido, começo do segundo tempo, numa bela bola enfiada do Guinegão. O Yuri sai na cara do goleiro, corre, dá um toquinho pra fora. Eu falei, puta, perdeu de novo. Bate rasteiro e o goleiro toma. É gol, né? Foi um bonito gol. Pra falar a verdade, foi um golaço, desculpa. Tô confundindo os lances. O Yuri recebe a bola na frente, tira do zagueiro num belo drible, sai na direção do gol e aí bate rasteiro. Ele dá um drible no zagueiro que é maravilhoso. Mas pena que aí o Coringão não aguentou, mano. Não aguentou, velho. Aos 11, 9, 10, saiu o gol do Flamengo e o Corinthians jogou futebol até os 9 minutos do segundo tempo. Porque depois o Corinthians não viu mais a cor da bola, depois o Corinthians mexeu e não achava nada. As mexidas do Dorival, e aí é outra coisa que a gente tem que falar, rapaziada, eu já vi muita gente criticando as mexidas do Dorival e, cara, tava nítido que o Maicon não aguentava mais correr, o Bidon não aguentava mais correr, o Martinez não aguentava mais correr. Eu talvez não tivesse tirado o Guinegão, velho. Deixa o moleque, tem um pulmão novo, perna fresca ali, deixa o Guinegão. Agora as outras mexidas, você vai falar o quê, mano? Cara, aí, botou o Thales Mágico, por que não botou o Romero? Porra, mano. A gente tá entre o Thales Mágico, que Thales Trágico, né? A gente pede o Romero, fala, porra, o Romero é um pouco melhor. Entra o Romero, a gente fala, meu Deus do céu, Thales Magno. Aí entra os dois são ruins, mano. Não é a solução. Cara, o Corinthians olhou pro banco hoje pra botar um volante ali, pra tentar dar uma... Só tem o Rian. Na defesa hoje não tinha o André Ramalho, jogou o Choca, que eu achei que foi bem. Teve que botar o Kaká, mano. Então, assim, não tem muito o que falar, mano. Os gols do Flamengo, o primeiro é uma tranquilidade, os caras chegam, quando começa a trocar bola, trocar passe, quando o meio de campo perde o jogo, aí o Saul domina, o De La Cruz domina, o Arrascaeta aparece, aí o time do Corinthians que tava marcando pressão, não consegue mais marcar, o time cansa, as mexidas não surtem efeito, o Arrascaeta faz o gol deles, e aí o segundo gol dos caras, na hora do lateral, eu já achei que era lateral pro Corinthians, de verdade. Só que na câmera parecia que, tipo, puta, mano, no ao vivo foi, caramba, mano, é nossa, porra. Mas não dá pra você tomar um gol daquele naquela bobeira, velho. Cara, o Gustavo Henrique travou aquela bola, mas você tem que parar na frente do atacante dos caras. Ele não vai cobrar o lateral rápido. Não pode cobrar o lateral rápido. Cara, ele cobrou o lateral rápido. Alguém tem que matar a jogada, mano. O cara cobra o lateral rápido. Lateral esse que era para o Corinthians, mas era claríssimo. O Bandeira tava do lado da jogada e deu pro Flamengo. Absurdo, mano. Puta, que lateral bizarro. E o Bandeira, cego do caralho, mano, deu pro Flamengo, velho. Mas aí você tem que matar a porra da jogada. Faz a falta, mano. Seu time tá voltando. Foda-se se você vai tomar o cartão amarelo. Foda-se se você vai tomar o cartão vermelho. Mata a porra da jogada. E a gente não matou e os caras viraram a porra do jogo no final do jogo. Até falei essa porra, mano. E assim, a real, mano, é que aí... Cara, o jogo do Corinthians, ele acabou aos 10. O restante foi tentar não tomar pressão, tentar não se fuder mais. Ainda teve uma chance com o Vitinho, que bateu uma bola... Entrou bem o Vitinho. Entrou bem. Bateu uma bola rasteira, o goleiro quase aceitou. Mas de qualquer forma, mano, um jogo ruim do Corinthians, velho.
O segundo tempo ruim do Corinthians, desculpa. É um primeiro tempo, nota 9,5, só não é nota 10, porque o atacante do time perdeu trocentos gols. E um segundo tempo que escancara todas as fragilidades que o Corinthians tem. Fragilidade de elenco, fragilidade em relação às equipes melhores do campeonato, fragilidade administrativa, porque a fragilidade de elenco mostra a fragilidade administrativa e faz parecer com que o Flamengo fosse hoje uma máquina contra o Corinthians, e não foi. O Flamengo jogou pouco, mas o pouco que o Flamengo jogou foi suficiente para bater um time do Corinthians cheio de remendos. Cheio de remendos. Com isso, o Coringão fica na 12ª colocação do campeonato. O Corinthians só não corre mais riscos no campeonato porque a zona de rebaixamento está muito bem delimitada. O Juventude tem 22 pontos, tem um jogo a menos, mas tem 22 pontos. O Corinthians está com 29. Se as equipes da zona do rebaixamento estivessem melhores no campeonato, o Corinthians estaria com mais risco. Então isso tranquiliza um pouco. A próxima rodada agora é contra o Internacional fora de casa. Se tá ruim com o Yuri Alberto, agora a gente não vai ter ele, porque na hora do gol ele correu para abraçar a torcida, chorou e tomou cartão amarelo por abraçar o torcedor lá, que não pode. O Memphis podia voltar hoje, não vai, não sei quando volta. O Garro, não sei quando volta. Carrilho não volta. Então assim, é complicado, mano. Aí você olha a questão fora do campo, o possível, vou deixar só no possível, ladrão criminoso Augusto Melo, agora deu pra ficar falando todo dia, soltando videozinho, blá blá blá, e ainda tem otário que compra a história desse malandro, desse vagabundo, mano, desse Augusto Melo. As dívidas de jogador, cada dia aparece uma. É Félix, é Matias, Rojas, é Garro, é Charles, é Thales Magno, cada dia aparece uma. É as organizadas indo conversar com o jogador pra cobrar. Sei lá, mano, é complicado, velho. Muito complicado. A situação no Corinthians tá foda, mano. Puta que pariu, velho. Mano, tá muito difícil torcer pro Corinthians, cara. Muito difícil. Porra, dá uma tristeza do caralho. Acaba o domingo, mano. Domingo tá no final do domingo, mas, porra, amanhã já começa o dia, é uma merda, velho. Falar de duas coisas aí diferentes. Primeiro, uniforme. Não sei o que eu achei desse uniforme, não, mano. Pra terceiro, tá ok. Terceiro não tem que ser uma beleza, mas nem cheira nem fede. E a outra, a bonita homenagem que o Renato Augusto recebeu antes do jogo começar. Renato que, assim, se aposentou. Renato que é ídolo do Corinthians. Renato é ídolo do Corinthians. Renato foi maestro naquele time de 2015. Maestro. Ganhou Recopa. Na volta agora ajudou no que pôde. Assim, maestro. Eu preferi o Renato daquele jeito capengando do que a bosta do Igor Coronado. A merda do Igor Coronado. Então, bonito ver o Renato chorando. Bonito ver as entrevistas do Renato. Um cara que honrou a camisa enquanto esteve aqui, vestiu essa camisa com muita vontade, e que eu não sei não, mano. Hoje, de novo, se arrastando, talvez agregasse mais entrando num segundo tempo do que esses bosta do Thales Magno, velho. É isso, rapaziada. Vídeo mais longo do que eu queria. Destaques do jogo, tava esquecendo. Destaques do jogo. Destaque negativo, Yuri Alberto. Não tem como Yuri Alberto destaque negativo do jogo. Quem mais? Eu pus Thales Magno. E, cara, sei lá, mano, bota essa diretoria incompetente que fode o Corinthians. Quando eu falo diretoria, todos os safados. E você também, Osmar Stabile. Você também, mano. Esse merda já... tava tendo reuniãozinha com a Caixa e o vagabundo do André Sanches participando. O safado, mano. O safado do André Sanches participando. E aí eu tenho que ouvir aquele bosta daquele Romeu Tuma Júnior falando: ai, mas se ele participou... se ele participou da puta que pariu... vai tomar no cu do André Sanches e do Romeu Tuma Júnior e do Osmar Stabile e do Augusto. Mano, vai tomar no cu de todos esses caras aqui, mano. Puta que pariu, mano. Olha o que fizeram com o meu time, mano. Que revolta, mano. Vai que puta que pariu, mano. Mano, e o destaque do Corinthians. Cara, gostei muito do jogo do Bidu hoje. Gostei muito mesmo do jogo do Bidu, velho. Muito mesmo. E eu vou botar o primeiro tempo do time, mano. Foi um destaque positivo o primeiro tempo. Caralho, se o Corinthians jogasse o primeiro tempo que fez hoje,
mano, ganhava de uns 13, 14, 15 times do Campeonato Brasileiro com tranquilidade, mano. Se fizesse aquele primeiro tempo, ganhava com tranquilidade. Mas, se fizesse esse primeiro tempo, não estávamos em 12º, estávamos brigando lá em cima. Rapaziada, não se esqueça, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e vai, Corinthians!